de São Paulo. Bom, agora são 10 horas e 5 minutos. Como eu disse, ainda agora, começou há pouquinho, às 9 horas e 43 minutos, ou seja, pouco mais de 15 minutos, o julgamento dos 5 réus acusados das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. Isso além da tentativa de homicídio contra a assessora de Marielle, a Fernanda Chaves, que sobreviveu a esse atentado. A sessão é na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e ela vem quase 8 anos depois desse crime que chocou o Brasil e que repercutiu muito fora do Brasil também. Na abertura da sessão, o presidente do colegiado, que é o ministro Flávio Dino, prometeu uma análise estritamente técnica. Antes da gente ir a Brasília, entender um pouco mais dos detalhes e acompanhar um pouquinho esse julgamento, vamos saber quem são esses réus. Vamos entender aqui no telão que nós preparamos quem são esses 5 acusados pela Procuradoria-Geral da República de mandar matar, tá? Esses são os mandantes. A denúncia, então, aponta para os 2 irmãos, Domingos Brazão, que é o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, que é ex-deputado federal, os 2 como mandantes, tá? O Domingos Brazão continua, está licenciado do Tribunal de Contas do Rio, mas continua recebendo salário. Segundo a PGR, Marielle teria atrapalhado os interesses econômicos dos 2, porque ela estava dificultando a aprovação de projetos de lei para regularização fundiária de áreas comandadas por milícias que são comandadas por eles 2. Temos ainda Rivaldo Barbosa, que é delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que seria aliado dos irmãos Brazão. O Rivaldo Barbosa, ele teria usado o cargo dele como secretário de Polícia Civil para atrapalhar as investigações e para apurar que o Chiquinho Brazão e o irmão e o Domingos nunca fossem descobertos. Ou seja, criava provas falsas, enfim, mexia ali na situação para evitar que os verdadeiros mandantes fossem encontrados. Temos também Ronald Paulo Alves Pereira, que é major da Polícia Militar e é acusado de monitorar a rotina de Marielle Franco para poder ajudar no planejamento do assassinato. Havia a informação de que Rivaldo Barbosa não queria que a vereadora fosse assassinada perto da Câmara, perto do lugar público, para evitar exatamente conotações políticas. Ronald está preso desde 2019, quando foi alvo de uma operação contra agentes de segurança envolvidos também com milícias. O último réu é esse aqui, Robson Calixto Fonseca, que é ex-assessor também de Domingos Brazão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e no Tribunal de Contas do Rio também. Mas, segundo a denúncia, ele era muito mais do que isso. Robson é acusado de integrar uma organização criminosa dos 2 irmãos Brazão, sendo o homem de confiança de Domingos Brazão, para explorar, para fazer uma exploração imobiliária irregular, ilegal, das áreas que são dominadas pelas milícias. Mais cedo, as famílias, tanto da Marielle Franco quanto do Anderson Gomes, deram uma coletiva e falaram sobre a expectativa para análise, esse momento, no Supremo Tribunal Federal, 8 anos depois do crime. Eric Rianelli está aqui com a gente para contar como foi essa coletiva e como vai ser todo o rito do julgamento desses 5 acusados. Eric, bom dia. É um momento importante, é um momento que vem sendo aguardado há quase 8 anos. Agora, em março, o crime completa 8 anos. Isso, Leilane, no dia 14 de março, 8 anos da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. É um crime que aconteceu no Rio de Janeiro. Por aqui, agora começando pelo rito desse julgamento,
Nesse momento, quem fala é o ministro Alexandre de Moraes. Ele é o relator desse caso aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A sessão começou há pouco mais de 30 minutos, na verdade, pouco menos de 30 minutos. Antes, quem fez uma introdução foi o presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino. A gente tem uma tela explicando ali num esquema como funciona esse rito. Vamos passar. Então, tem a leitura, tem a apresentação de um resumo do processo pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Em seguida, a acusação vai se pronunciar, a Procuradoria-Geral da República e também a assistência de acusação, que vai ser um representante da defesa da Fernanda Chaves, que era assessora de Marielle, estava no carro do motorista Anderson Gomes e sobreviveu a esse ataque sem ferimentos no dia 14 de março. Em seguida, tem as sustentações de cada defesa, são 5 réus, 5 advogados. Cada defesa vai ter pelo menos 1 hora para fazer ali a defesa, a representação pelos seus clientes, e em seguida ali os votos dos ministros, começando pelo ministro relator, Alexandre de Moraes, e em seguida o ministro mais novo na turma, Cristiano Zanin, a ministra mais antiga na corte, a decana, Carmen Lúcia, e Flávio Dino como presidente da turma, o último ministro a votar. Eles vão votar pela absolvição ou condenação dos 5 réus acusados de serem os mandantes e também de terem planejado o crime contra Marielle. E ainda vão definir a dosimetria. Tem sessão hoje de manhã, até a hora do almoço. Depois, às 2 horas, uma outra sessão convocada e amanhã de manhã, uma terceira sessão de julgamento desses 5 réus.